Sinal número 1, engano religioso. Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 2 versículos 4 e 5. Por meio de suas palavras proféticas, o Senhor nos deu amplos avisos, filhos de Deus, para que não ignoremos as artimanhas do inimigo. Falsos profetas e falsos cristos surgiram ao longo da história, levando muitos ao erro e afastando-os da verdade do Evangelho. Suas palavras enganosas e seu carisma sedutor foram uma armadilha para os incautos, uma trágica desorientação do caminho da justiça. Reflitam, se quiserem, no vívido relato histórico dos filhos de Israel e sua tumultuada relação com Baal. O povo de Deus pode ser facilmente desviado quando seus corações não estão firmemente fixados nele. A atração de falsos deuses e a pressão das culturas vizinhas seduziram Israel, afastando-o de seu verdadeiro amor, ilustrando a batalha perpétua entre a verdade e o engano. Na imagem profética no livro do Apocalipse, encontramos o cavaleiro do cavalo branco, mencionado nas vívidas descrições de Apocalipse 6 versículos 4 e 5. Este personagem não é outro senão o Anticristo, o último ditador mundial com um plano grandioso de enganar as nações. Ele se disfarçará astutamente como um homem de paz, escondendo suas verdadeiras intenções sob um manto de engano. No livro de Daniel, especificamente em Daniel 9 e 27, vemos um vislumbre de suas táticas enganosas. Ele estenderá um ramo de oliveira, assinando um pacto com Israel, prometendo protegê-la de seus inimigos. No entanto, este ato de aparente boa vontade não é nada mais que um movimento estratégico em sua agenda maliciosa, uma falsa demonstração de paz, preparando o cenário para o caos que está por vir. Mesmo agora, nos tempos em que nos encontramos vivendo, as sementes do engano religioso estão sendo semeadas com fervor crescente, desde as sagradas paredes da igreja até as esferas mais amplas da sociedade. Falsos ensinamentos e doutrinas enganosas estão encontrando terreno fértil. É uma ascensão sutil, mas difusa, que deve alertar cada crente para a urgência da hora. Sinal número 2, guerras e rumores de guerras. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. No detalhado discurso profético encontrado em Mateus 24, 6 e 7, nosso Senhor Jesus prediz um período marcado por uma escalada de guerras e conflitos, indicando uma certa inquietação e turbulência à medida que os tempos do fim se aproximam. Ao chamar a atenção para as guerras e rumores de guerras, Jesus estava pintando um quadro de um mundo em desordem, um cenário global. Sinal número 3, o surgimento de novos deuses. Bíblia, essa palavra eterna e imutável de Deus, não se esquiva de revelar a verdade sobre as prioridades e afetos mutáveis da sociedade. Ela fala diretamente sobre o estado da nossa devoção, mostrando a realidade nua e crua de onde estão nossas verdadeiras alianças. Quando viramos as páginas das Sagradas Escrituras para 1 Timóteo 6 e 10, encontramos um versículo que ecoa pelo tempo, falando tão relevantemente hoje, como quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa declaração carregada não sugere apenas que o dinheiro em si é mau, mas sim que é o amor a ele, a afeição desenfreada e consumidora por ele, que gera todo tipo de maldade. Esta revelação divina puxa a cortina, mostrando-nos um mundo totalmente cativo pelo fascínio da riqueza. O dinheiro transcendeu seu papel de mero instrumento para transações. Ele se tornou uma divindade, um objeto de adoração e veneração. Fervorosas, as massas se prostram não no altar do Todo-Poderoso, mas no altar da influência e da abundância. Deve-se sempre ver o dinheiro como uma ferramenta e não como um Deus. O dinheiro deve ser usado e não adorado. No entanto, vivemos em uma geração onde as pessoas o adoram no altar do dinheiro, onde as pessoas venderão suas almas por dinheiro,
onde as pessoas venderão seus próprios corpos por dinheiro. As pessoas estão vendendo suas próprias consciências por dinheiro, fazendo coisas que odeiam, coisas que vão contra a moralidade que Deus colocou nelas, a fim de adorar o Deus do dinheiro. Esta é a geração em que você vive, uma geração onde as pessoas explorarão, apunhalarão pelas costas e trairão os outros por dinheiro. O dinheiro é um Deus para algumas pessoas. Observe atentamente, e você verá um povo que trocou o tesouro da vida eterna pelo fascínio fugaz do sucesso financeiro. Por isso, tantas pessoas estão obcecadas com o aqui e agora, porque tudo o que tem a esperar é esta vida. A busca da prosperidade parece ter ofuscado a busca da piedade. Estão de pé no altar do dinheiro, oferecendo seu tempo, sua energia e, sim, até mesmo seus próprios seres, em troca da promessa de riqueza e segurança financeira. Ó o engano de tudo isso, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A tragédia se aprofunda quando percebemos que cada vez mais pessoas estão dispostas a trocar o eterno pelo temporal, o sagrado pelo profano. Estão vendendo suas almas não em algum ritual satânico explícito, mas nas escolhas diárias que colocam o dinheiro em um pedestal exaltado acima da integridade, da justiça e da obediência a Deus. Agora, antes de continuarmos, se as palavras que compartilhei até agora ressoaram em seu coração, ou se simplesmente está buscando mais conteúdo transformador como este, há duas ações simples que farão toda a diferença. Primeiro, desafio você a deixar um sinal de sua presença e apoio. Toque no botão de like logo abaixo do vídeo. Isso não apenas fortalecerá nossa comunidade, mas também será um sinal de que estamos juntos nessa jornada cristã. Em segundo, se ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar à nossa comunidade. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todos os próximos vídeos, e fortalecendo sua conexão com a mensagem transformadora que compartilhamos aqui. Obrigado, e vamos continuar. Sinal número 4. As pessoas estão começando a mudar. No quarto versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, vemos uma descrição das pessoas nos últimos dias, que diz que as pessoas serão amantes dos prazeres, mais do que amantes de Deus. Não é essa a geração que você está testemunhando? Não é esse o mundo em que você vive? Esta é uma geração que parece ter perdido o rumo, vagando longe do caminho da justiça e da santidade. Há uma ignorância flagrante, ou talvez mesmo uma rejeição deliberada, do conceito de pecado. A própria ideia de transgressão contra um Deus santo foi obscurecida, envolta nas sombras do relativismo moral e do hedonismo. Considere como este mantra permeou os corações e as mentes das pessoas. Se te faz bem, faça. É um credo perigoso e enganoso, levando almas ao desvio, guiando por um caminho de autogratificação e afastando-as da autonegação necessária para seguir a Cristo. Essa forma de pensar eleva o prazer pessoal acima de tudo, pintando uma imagem distorcida da verdadeira liberdade e realização. E se te faz feliz, faça, dizem eles. Mas, quão fugaz e volátil pode ser a felicidade quando está enraizada nos prazeres temporais e transitórios deste mundo? Se você quer fazer, faça aqui já. O canto da sereia da autonomia e da autodeterminação instiga os indivíduos a se livrarem do jugo da autoridade divina e a se tornarem os senhores de seus próprios destinos. Mas não nos deixemos enganar, pois há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é o caminho para a morte. As pessoas que amam satisfazer seus prazeres, amam satisfazer seus desejos. Eu sei que muitos de nós dirão que não é ruim querer satisfazer os próprios desejos. É exatamente por isso que este pecado específico é enganoso e difícil de capturar, porque a verdade é que há um lugar para o prazer. Experimentar prazer não é pecado, mas observe a escolha das palavras neste versículo. Amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Você ama mais a Deus do que ama o prazer, ou ama mais o prazer do que a Deus? A Bíblia é clara sobre como mostramos que amamos a Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Deus não mede o nosso amor por Ele pelo quanto oferecemos na igreja, ou pela quantidade de dízimo que pagamos. Deus também não mede o nosso amor por Ele pelo número de vezes que assistimos aos cultos. O nosso amor por Deus é provado pelo nível de nossa submissão e obediência à sua vontade. Foi por isso que Jesus disse que obedeceríamos os seus mandamentos, se realmente o amássemos.
Portanto, o verdadeiro amor é medido em termos de obediência. Ao contrário, quanto mais desobedecemos a Deus, mais mostramos que não o amamos. Você diz que ama a Deus? Você diz que Deus é o único e o único em sua vida? Você diz que toda a sua vida gira em torno dele? Prove-o e viva uma vida que guarde os seus mandamentos. A verdade é que cada pessoa tem uma escolha a fazer: ou amar a Deus, ou amar o prazer. Amantes do prazer mais do que amantes de Deus não sugere que devemos escolher entre o prazer e Deus, pois quando vivemos para Deus, desfrutamos de uma multidão de prazeres. Salmo 16:11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias para sempre. Um dos prazeres de viver para Deus é não temer o que vem depois da morte. O prazer de viver com a certeza de que fui redimido. Davi viveu com isso. Salmo 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que prazer é saber que você vai para o céu. Isso lhe dá um prazer que este mundo não pode lhe dar. Sinal número 5. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Todas as nações, uma poderosa proclamação de Mateus 2:4 e 14 sublinha um sinal significativo que indica a aproximação do fim dos tempos. Neste trecho bíblico, o próprio Jesus prediz um tempo em que o Evangelho, a boa notícia da salvação por meio dele, alcançará todos os cantos do globo, transcendendo fronteiras geográficas e barreiras culturais. Com o avanço sem precedentes da tecnologia em nossa época, observamos como a mensagem do Evangelho está penetrando até as regiões mais isoladas e inacessíveis do mundo. A tecnologia revolucionou a forma como divulgamos informações, e a mensagem de Cristo não ficou para trás nesta transformação digital. Desde transmissões de rádio até streaming online, a palavra de Deus é proclamada de diversas formas, garantindo que ela chegue a todos os espaços concebíveis onde corações possam ser encontrados. Considere, por um momento, a notável realidade de que neste exato instante alguém do outro lado do planeta pode estar sintonizando ouvindo atentamente as palavras de esperança e salvação que estão sendo compartilhadas. O Evangelho não está mais limitado a edifícios físicos ou locais geográficos. Ele se libertou, alcançando continentes e oceanos, tornando a mensagem de Jesus acessível como nunca antes. Esta acessibilidade sem precedentes da mensagem do Evangelho a pessoas de todas as nações e caminhos da vida não é um acontecimento aleatório, é um cumprimento da profecia bíblica, serve como um sinal vívido e inegável de que estamos realmente nos aproximando dos tempos mencionados nas Escrituras, avançando para a consumação do plano redentor de Deus para a humanidade.